Petrópolis nunca pareceu tão fria, tão morta, quanto naquela noite a chuva batia nas janelas quebradas da Casa dos Sussurros. Um casarão abandonado, palco de 1000 lendas sombrias, eu, Gabriel, o jornalista cético da crônica diária, segurava a câmera, minha voz ecoando no vazio superstições, bobagens locais. Eu narrava com desdém, vozes, sussurros, pura imaginação. Eu queria desmascarar aquilo, subi ao sótano, onde poeira e teias de aranha cobriam tudo. Um tropeço fez meu pé enganchar em uma tábua solta, revelando abaixo um baú escondido. Ao abri-lo, um cheiro de mofo e tempo parado exalou dentro, envolto em panos úmidos. Encontrei um diário antigo de couro desbotado, com páginas amareladas e uma caligrafia elegante. Folhei-o sem esperar nada, mas então vi que a data de amanhã estava lá, preenchida, detalhes banais do meu próprio dia vindouro, derramar café na camisa, ligação da editora às 10. Mas uma linha me congelou a chegada do estranho ao cair da noite de volta ao meu apartamento gelado, com o diário sobre a mesa. Pensei que era uma piada, talvez um truque barato. Resolvi testar amanhã. Eu não derramaria café, nem atenderia a ligação da editora, e o estranho seria apenas ficção, pura invenção. Contudo, um calafrio já me percorria. Um pressentimento estranho. E se não fosse ficção, eu não deixaria o café, aquela mancha escura na camisa. Levantei cedo, uma tensão fria me apertando o peito. Preparei o café com um cuidado absurdo, cada movimento lento, calculado. Peguei a xícara, olhei para ela como se fosse uma bomba relógio, levei-a à boca, um gole, nada, nada. Um sorriso torto começou a se formar. Eu tinha quebrado o ciclo, era mais esperto que um pedaço de papel velho, mas então a campainha tocou, um susto, meu vizinho, seu Jorge. Pedindo um copo de açúcar, um segundo de distração, e a xícara escorregou da minha mão. Em câmera lenta, o líquido quente explodiu no meu peito, manchando a camisa branca. Exatamente como o diário descrevera, o riso morreu na minha garganta, um arrepio gélido me percorreu. Não era coincidência. Liguei a TV, ainda tremendo, tentando me convencer. Talvez o noticiário diário falava de uma reportagem sobre a seca no interior de Minas, absurdo, mas lá estava na tela a imagem de um campo rachado. A voz do repórter detalhando a crise hídrica, meu estômago revirou. Eu queria gritar. O telefone tocou, o som estridente cortando o ar. O nome da minha editora brilhou na tela. Dona Sônia. Meu corpo congelou. Peguei o aparelho, a mão suando. Gabriel, preciso de você aqui, urgente. Aquela matéria sobre a prefeitura, lembra as palavras dela, as mesmas do diário, o ceticismo. O que restava dele desmoronou. Eu estava preso em um roteiro que não era meu. A realidade se impunha, fria e inescapável. O pânico virou desespero. Eu precisava entender. A Casa dos Sussurros, o diário, corri para o computador, digitei freneticamente buscando artigos antigos, recortes de jornais A história de Isabel começou a se desenhar, uma mulher reclusa, vivendo na casa décadas atrás. Sussurros de loucura a cercavam. Ela dizia que escrevia seu próprio destino, que suas palavras se tornavam reais. A cidade a taxou de insana, e depois ela simplesmente desapareceu. Ninguém nunca mais a viu, consumida pelo vazio, diziam as palavras de Dona Marta. A velha reclusa da viela ao lado da casa ecoaram em minha mente. Eu a encontrei. Uma figura frágil, os olhos fundos e distantes. A casa dela cheirava a mofo e a sabedoria antiga. O diário, ela murmurou, a voz como o farfalhar de folhas secas. Isabel, ela queria mudar, queria reescrever o que já estava feito. Seus olhos, antes vagos, fixaram-se em mim. Não mexa com o tempo, menino. O preço de saber demais, a inevitabilidade do que já foi escrito. Ela foi consumida pelo vazio. Gabriel, não há como fugir. O que está no papel está no mundo. Suas palavras não acalmaram, elas trouxeram uma névoa mais densa de terror. O sol começou a se pôr sobre Petrópolis,
Os tons alaranjados do fim de tarde transformavam a cidade em uma pintura sombria. Cada sombra parecia se alongar, ganhar vida própria às ruas. Antes movimentadas, ficaram estranhamente silenciosas. Um silêncio que, eu sabia, o diário havia predito um silêncio que precede o fim. Tentei ligar para Sônia, para qualquer um. Mas o telefone estava morto. As linhas caíram, exatamente como a linha críptica no diário sugeria. Não era um aviso, era uma sentença. Corri pela casa, fechando janelas, trancando portas. Movi a cômoda pesada contra a porta da sala, a geladeira contra a da cozinha, barricadas inúteis. Eu sabia que não adiantava. Não se pode barricar o inevitável. O estranho estava vindo, e eu não podia fazer nada. O diário tinha me pegado. Minhas mãos tremiam, o suor gelado escorria pela testa. Eu estava encurralado. As últimas linhas do diário, aquelas que previam a chegada do estranho, reverberavam em minha mente. Eu sabia que não havia escapatória, não depois de tudo o que eu tinha visto, sentido. Se você chegou até aqui, preso nessa história, já deixa o like para eu saber que quer a parte final. E acredite, você vai querer. Então, aconteceu um som seco, deliberado. 3 batidas. Não eram apressadas, eram certas. Ecoaram pela porta, pelo meu apartamento, direto na minha alma. Eu paralisei o coração, batia forte. Um tambor de guerra dentro do meu peito. Fui até a porta. Arrastando os pés, o olho mágico revelava minha visão embaçada de medo. Lá estava ele, um homem idoso, magro, em um terno antiquado, cinza escuro, com a pele pálida e os olhos fixos. Vazio, segurava uma pasta de couro gasta, amarronzada pelo tempo, exatamente como o diário descrevera. O estranho, um arrepio me percorreu, minha boca secou, a voz falhou. Eu sabia que abrir aquela porta era o fim de tudo, mas o diário já tinha escrito, eu tinha que abrir. Minhas mãos, por si mesmas, estenderam-se para a maçaneta fria, girei. E a porta se abriu com um rangido. Ele me encarou sem sorriso, sem emoção. Seus olhos eram abismos. Gabriel, ele disse. A voz rouca, quase um sussurro. Eu sou Elias, guardião das crônicas. Minha garganta estava fechada. Eu não conseguia falar. O diário que você encontrou, ele continuou, a voz sem pressa, mas implacável. Ele não prevê o futuro. Gabriel, ele o dita. Os eventos não vão acontecer. Eles devem acontecer. Minha mente girou dicta. Não prevê, Isabel, ele disse. E o nome da antiga cronista me atingiu como um golpe. Ela tentou mudar. Tentou reescrever, seu destino estava traçado, mas ela se rebelou. O vazio a consumiu. Sim, mas um vazio muito mais horrível e inevitável. Ele deu um passo à frente, e eu recuei. O cheiro de mofo e algo antigo, metálico, preencheu o ar ao ler. Elias explicou, seus olhos fixos nos meus. Você se tornou parte da narrativa. O estranho mencionado no diário era eu. Vindo para entregar o próximo capítulo, ele fez uma pausa. O silêncio na sala era ensurdecedor. O diário, ele disse, quase carinhoso, é uma entidade parasita, se preferir. Ela precisa de um cronista para registrar os eventos que irá manifestar. Isabel foi a última e seu nome. Gabriel já está na próxima página em branco, para o dia seguinte. Você é o novo cronista. Elias abriu a pasta de couro gasta de dentro. Ele retirou um objeto, meu sangue gelou. Era uma réplica exata do diário antigo, o mesmo couro desbotado. A mesma encadernação, mas este estava completamente em branco, nem uma única palavra. Ele o colocou sobre a minha mesa, o peso do objeto era quase palpável. Seu turno, cronista. Elias murmurou, a voz ecoando como um veredito. Eu compreendi, não era apenas um livro, era um fardo, uma maldição. Isabel não estava louca, estava presa, assim como eu agora. Minha investigação não me libertou, ao contrário. Ela me aprisionou. Eu estava condenado a escrever o que deve acontecer. Incluindo o meu próprio destino, Elias se virou sem despedir. Sem um último olhar, ele simplesmente desapareceu na escuridão da noite, como se nunca tivesse estado ali. As batidas, a voz, o cheiro, tudo se dissipou, eu estava sozinho.
O novo diário em branco estava sobre a mesa, abri-o na primeira página, e lá estava a caligrafia fantasmagórica que eu já conhecia. A mesma do diário antigo preencheu a primeira linha. Como se escrevesse sozinha, Gabriel, o novo cronista, senta-se à mesa, com o coração em pânico, minha mão tremendo incontrolavelmente. Pegou uma caneta, encarei as páginas em branco de amanhã. As primeiras palavras começaram a se formar em minha mente, não como eu as queria, mas como elas devem ser. O ciclo estava completo, minha vida como a conhecia havia terminado. Eu era o novo cronista das sombras, condenado a registrar a inevitabilidade de um futuro que eu não podia mudar. Apenas escrever, e você, o que faria no lugar dele, teria aberto a porta, teria desafiado o diário. Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história sombria te prendeu. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas crônicas. Temos histórias todos os dias, 2 vezes ao dia. Até a próxima. E cuidado com o que você lê. O que Elias tirou da pasta me gelou a alma. Não era um pergaminho antigo, era outro diário, idêntico ao que eu segurava, mas este estava completamente em branco, suas páginas esperavam. Pálidas, sinistras, ele o colocou sobre minha mesa, o couro cheirava a mofo, e a algo mais algo que eu não conseguia identificar, mas que me embrulhava o estômago. Seu turno, cronista. Ele murmurou, a voz era como o ranger de uma porta velha, pesada, final. Eu entendi. O terror me atingiu como um raio. O diário não era um oráculo, uma previsão era um grilhão, uma maldição. Eu não estava lendo o futuro. Eu estava escrevendo. Isabel, a mulher da Casa dos Sussurros, não era louca, ela era a cronista anterior. E agora aquele fardo, aquela condenação, era minha. Minha investigação não me libertou, me aprisionou. Eu era o próximo na linha, o novo escriba da desgraça. Elias se virou, sem um adeus, sem um som. Ele se dissolveu na escuridão da noite lá fora, como uma sombra que nunca esteve ali. O apartamento ficou em silêncio, um silêncio que pesava, que sufocava. Eu estava sozinho. Com o diário em branco, minhas mãos tremiam enquanto eu o abria na primeira página. A caligrafia fantasmagórica do diário já estava lá, preenchendo a primeira linha. Como se a própria madeira e o papel tivessem vida, Gabriel, o novo cronista, senta-se à mesa. Com o coração em pânico, eu peguei uma caneta, minha mão tremia incontrolavelmente. Encarei as páginas em branco de amanhã. As primeiras palavras começaram a se formar na minha mente, não como eu as queria, mas como elas deviam ser. O ciclo estava completo, minha vida. Como eu a conhecia, tinha terminado. Eu era o novo cronista das sombras, condenado a registrar a inevitabilidade de um futuro que eu não podia mudar. Apenas escrever. E você? O que faria no meu lugar? Tentaria desafiar o inevitável, como Isabel, ou aceitaria seu destino? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas crônicas diárias. Temos histórias como essa todos os dias, 2 vezes ao dia. Quem sabe a próxima não será a sua.